nosso instituto, especialmente de Hans Christian Andersen. Nós decidimos dessa feita não mais publicar um conto sobre o Dia dos Pais escrito por Andersen. Nós resolvemos falar um pouquinho sobre quem foi o pai na vida do Andersen. Após a morte do Andersen, muito se especulou, muito se investigou a respeito de quem teria sido o seu pai biológico. Na verdade, não se chegou ainda a uma, vamos dizer assim, a uma decisão final, a uma conclusão a respeito disso. Mas o que se pode dizer é que o Andersen teve 3 pais na vida dele. 2 foram muito importantes. O segundo pai era mais uma situação de status, porque a mãe dele se casou pela segunda vez. Mas vamos à história. O primeiro pai do Andersen, ele era sapateiro por profissão e era um homem que, embora não tivesse estudado, ele lia muito. E ele gostava de ler livros de literatura clássica, ele gostava de ouvir óperas, ele gostava de ler em voz alta. Talvez por essa razão o Andersen tenha adotado posteriormente esse hábito de ler em voz alta para as pessoas. E ele então lia todas as noites, após ele terminar o trabalho dele, após o jantar, ele lia alguma história para o Andersen. E sempre um clássico, ou do Shakespeare, ou das fábulas de La Fontaine, ou os contos das Mil e Uma Noites. Enfim, ele trazia uma literatura clássica e essa literatura clássica começou a alimentar o mundo imaginário do Andersen. E o Andersen costumava dizer que o pai dele sorria quando estava lendo para ele. Era o único momento que ele conseguia ver o pai dele sorrir, era quando ele estava lendo para ele. A par da literatura clássica, ele também lia a Bíblia, porque ele tinha curiosidade. Não que ele fosse religioso, mas ele tinha curiosidade sobre a Bíblia. Ele era um homem curioso a respeito da literatura. E tudo isso ele levou para o Andersen, tudo isso ele deu ao Andersen. E o Andersen costumava dizer que tudo que ele gostava, tudo que ele queria, o pai dele oferecia para ele. O pai dele construiu um pequeno teatro, de forma que o Andersen pudesse criar histórias, criar personagens e apresentar nesse teatro. E o pai dele, então, foi uma figura fundamental na formação, na primeira formação do Andersen, vamos dizer assim. O pai dele gostava de história, o pai dele tinha verdadeira vamos dizer, respeito e admiração pelo Napoleão, tanto que ele se alistou para lutar nas guerras napoleônicas. E foi no momento em que ele foi para a guerra, ele adoeceu, a guerra logo terminou, ele voltou para casa e um pouco depois ele morreu. Pouco tempo depois, a mãe do Andersen casa-se novamente e então ele tem um segundo pai, que é o padrasto dele e que tem por profissão a mesma que o pai anterior tinha, que era ele era sapateiro também. Mas a relação do Andersen com esse segundo pai foi muito pequena. Foi muito passageira, porque ele foi para Copenhague. E lá então começa uma outra história para ele com o terceiro pai. E esse um pai mentor, esse um pai que deu apoio para ele, que fez com que ele se sentisse seguro, que ofereceu para ele a possibilidade de ir para uma escola pela primeira vez e orientou o Andersen na carreira dele e orientou o Andersen nos estudos dele. O Andersen via nele, ele dizia sempre que ele foi o seu pai, o segundo pai.
aquele pai que você admira, aquele pai que você busca o conselho, aquele pai que você sabe que se for conversar com ele, você vai ter respostas que você precisa ter. Então, na verdade, nós poderíamos dizer que o Anderson teve dois grandes pais. Um introduziu o Anderson à literatura, o outro fez com que o Anderson estudasse e pudesse assim galgar uma nova posição na vida, poder se intelectualizar mais, coisa que ele não pôde até ir para Copenhague. Então ele foi uma pessoa fundamental. Ele dizia sempre que a família do Jonas Collin, que foi essa pessoa que deu esse suporte a ele em Copenhague, era a sua segunda família, que ele sentia na casa dele como se fosse a casa do pai. Então ele era um pai para ele. Então isso tem um significado muito grande na vida do Anderson. E esses pais, o primeiro e o terceiro, vamos dizer assim, foram pessoas que abriram o mundo para ele. O mundo literário, e o outro, o mundo social, o mundo educado, o mundo da sociedade contemporânea, e que possibilitou ao Anderson fazer muitas viagens e colher nessa viagem material para a literatura, para os seus contos, para tudo que ele escreveu. Então é importante no dia de hoje, porque nós comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto. Na Dinamarca se comemora o Dia dos Pais a 5 de junho, quando foi assinada a primeira Constituição dinamarquesa. Então, há uma diferença de datas entre o Dia dos Pais na Dinamarca e o Dia dos Pais no Brasil. Independentemente de qualquer forma, se celebra o Dia dos Pais. Então, é com essa mensagem e com um pouco dessa história do Anderson com os seus pais que nós queríamos deixar dessa vez. Quem foi o pai e qual o papel dos pais que ele teve na vida dele. E nós sabemos muito bem que esse é o papel de muitos pais, né? Influenciar, ajudar nas decisões, apresentar possibilidades para os filhos. Esse é o caminho e o Anderson teve esse caminho duplamente. Então, nós do Instituto queremos desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, e que possam ter um dia de celebração com os seus pais e com aqueles que de uma forma ou de outra possam ter exercido esse papel de pai na vida de cada um de nós. Obrigada!